Homem agoniado, rapaz. Tô chegando. Tudo isso é saudade? Rapaz, isso é saudade? Você tá de brincadeira, né, rapaz? Como é que tá, meu irmão? E aí, pai? Pô, melhor agora. Deixa Prazer eu botar um tá iPhone aqui dividindo pra aí a tela com você, apesar da matando sua essa voz linda, saudade maravilhosa. e Botar um trazer fone aqui. algumas recordações aí da nossa história. Rapaz, muito show. Irmão, vou falar uma mensagem aqui rapidinho. Opa, escapuliu aqui. Fica à vontade. Vou falar uma mensagem aqui rapidinho. Galerinha, um pouco de um trecho de uma música que justamente faz jus a mim e a esse cara aí, ó. Tô saindo pra batalha pelo pão de cada dia. A fé que trago no peito é a minha garantia. Deus nos livre das maldades. Onde quer que a gente vá, tô fazendo a minha parte. Você também, parceiro. Um dia a gente chega lá. Porque a gente não chegou ainda, né? A gente sempre pensa lá na frente. Rapaz, meu irmão, um prazer ter você aqui no Resenha 3 de 10 comigo aqui. Para quem não sabe, o Resenha 3 de 10, tem gente que está começando a assistir agora aí. Resenha 3 de 10 é nada mais do que esse papo descontraído aqui. O 3 de 10 é algo simples, que fala com fala bem tranquila, sem muito mimimi, como a gente fala, né, Choco? Sem muito mimimi, onde a gente justamente busca descontrair um pouco, falando da história das pessoas que passam por aqui. E esse cara aí, irmão, meu parceiro Choquito da Bahia, tem uma história muito maravilhosa aí. Eu acompanhei de camarote, pude ver em vários momentos, bem de pertinho aí, e fico muito feliz em ter ele comigo hoje aqui. Choco, meu irmão, você tá bem, cara? Me conte. Deus, velho. Você tá bem? Tô, peraí. Vá, você que manda, o comando é seu aí. Peraí, o áudio tá ouvindo o meu áudio aí? Eu tô ouvindo, tá tudo ok, Pronto. tá te ouvindo. Graças a Deus tô, velho. Todo esse processo faz com que a gente recue um pouco, né, para poder estruturar e aí alavancar novamente com novas posturas, novas condutas dentro da nossa atividade laboral para se estabelecer novamente no mercado, né? Isso, aproveite o momento aí. Se apresente aí, papá. Quem é Choquito? Então, Ó, quem é Choquito, Felipe, não. Fale no contexto geral. Quem é Carlos Albuquerque? Quem é Carlos Felipe Albuquerque? Eu chamo assim. Pois é. Meu nome de batismo, né, para quem não conhece, é Carlos Felipe Santos Albuquerque. Nome grande para pouca gente. E aí, ao longo desse processo, quando eu cheguei na faculdade, eu já cheguei aí com esse apelido. Sempre fui um cara extrovertido, gaiato. Sempre gostei de colocar apelido nos outros. Eu, que não sou nada besta, trouxe logo, né, o meu para que ninguém pudesse colocar outro apelido, né? E aí veio como uma identificação na faculdade, aí como um apelido carinhoso, né, dos meus amigos aí que puderam me acompanhar no processo de faculdade, só que eu não esperava que o apelido fosse levado à frente para minha carreira profissional, né? Aí, tá Eu vendo? digo que existe dois lados da história do Choquito, né? Que é aquele outro lado, o lado profano e o lado sagrado, né? E aí veio me acompanhando, a gente, né, saiu da faculdade em 2008, e aí a gente ingressou de fato como um profissional no mercado de trabalho, e eu ficava nesse conflito, né, entre usar meu nome pessoal, que assim, imagine você, realmente a gente passou, a nossa geração, na verdade, ela foi o pontapé da renovação da educação física, né, ou seja, isso. A geração de 2000 até 2010 foi a geração que realmente trouxe uma nova cara para a educação física, com novas atitudes, né, uma renovação por surgimento das faculdades privadas, né? Aí a gente pode aí, no contexto geral, foi chamar Unime, Unijorge, FTC, FSBA, né? Foram o NIRB, foram as faculdades que realmente alavancaram aí a inserção aí de pessoas que não tinham acessibilidade na Católica, na UNEB, na UFBA, enfim. E aí trouxe realmente o bacharel e o curso de licenciatura plena, trazendo a gente para dentro desse contexto. E aí,
eu fiquei muito nesse conflito, Jadir, porque imagine aí, realmente, é um nome de chocolate para dentro de um segmento onde as pessoas buscam não consumir esse produto por ser calórico, por ter seus benefícios e malefícios, e aí contratar um cara que tem um nome de chocolate. Sacanagem, né? Aproveite aí, a primeira pergunta é justamente essa. Vamos lá. Pergunta ao rei da Boca do Rio como surgiu o apelido Choquito. Aí você já tá falando, continue. Maria. Então, rei da Boca do Rio. Foi de capoeira, né? Com apelido de batismo de capoeira, na época com 13 anos, 14 anos. Tenho ainda, na verdade, bastante espinha, né? Cravo e tal, por ter a pele negra. E aí associou o chocolate crocante, né? E aí foi um apelido de capoeira. O professor Macarrão, na época, colocou esse apelido e ficou, né? Então, como alguns colegas que jogavam capoeira comigo estavam na faculdade, Daiola, Carlos... Mestre Daiola. Mestre Daiola, Carlos, e outros que já me conheciam lá da região, e aí já se relacionavam comigo falando pelo apelido. E aí, isso contagiou, né? No meu bairro em particular, as pessoas não me conhecem como Choquito. Né? Lá na Boca do Rio, a galera não me conhece como Choquito. É Felipe. É Felipe. Felipe. Só a geração da faculdade em diante que conhece esse apelido e me chamam, né, através de Choquito. Então, eu tento manter aí justamente esse equilíbrio aí, preservando o meu nome de batismo, né, o meu apelido, dentro dos segmentos, sem perder a identidade. Mas confesso a você que não foi fácil, foi complicado você encaixar aí um contexto de equilíbrio onde você usa seu nome, né, chulo, que é o apelido, para intervir aí em uma questão profissional que seja aceita e que você consiga render, né, financeiramente recursos através disso. Perfeitamente. E uma coisa que justamente favoreceu a você é justamente a pessoa e o profissional que você se tornou. Isso fez muito ajudar em você ter esse nome e a galera não ter esse pensamento do próprio chocolate, daquela questão, entendeu? E aí justamente fez você trazer esse nome Choquito para a educação física, onde em qualquer lugar que você for e falar Choquito, não tem outro, é você. Entendeu? Isso faz diferença. Né? Isso faz diferença, porque, por exemplo, podia ser Carlos, porra que Carlos. Você entendeu? Aí, Choquito é sua marca. Sua marca é Choquito Felipe. Beleza? Então, parabéns a isso. Aí foi uma coisa que você pensou e foi acertadamente. Entendeu? Irmão, vamos lá. Vamos seguir aqui. Assim, ó, só para você entender um pouco do que é o Resenha 310. O Resenha 310 aqui, a gente tem as perguntas do coach. Tem a pergunta que a galera lança no feed lá. Teve uma de Ralph. Você chegou a ver? Não vi, não. Ralph é patrimônio tombado da educação física. Ralph Couto, Daqui a pouco eu vou passar ela aqui. Isso, ele está na área aí. E também tem as pessoas que preferem não se aparecerem lá e vem no direct. Vem no direct, manda perguntas e tal. Principalmente aquela galera lá da Unime, que a gente estudou lá, que quer falar muito da resenha, mas se esconde para não ficar estourando demais. Então, vamos lá. A primeira você já respondeu aí do seu apelido. A segunda, fala professor Canela de Sabiá. Isso é comigo. É gatice. Ó, essas perguntas vêm da produção. Enquanto eu estou conversando aqui com você, a galera já está coletando. A produção está coletando lá e manda para mim. Aí fica nessa gatice. Eu acho que são eles que mandam isso aí. Pergunta para o mestre Choquito como era o menino Carlos Felipe Albuquerque. Rapaz, levado, danado. Eu, na verdade, eu não escondo, na verdade, isso. Eu fui, na minha época de escola, eu fui expulso, né, de uma escola por indisciplina. Eu tive uma fase de reflexo muito negativo de comportamento. Os meus 13, 14 anos, né? Na verdade, não, 12 a 13 anos, né? Foi da 5ª série para a 6ª série. 11 a 12 anos. Onde realmente eu tive... Grande bispo. Esse comportamento, né? Ele era agressivo, brigava muito na escola, e aí fui
né? Se fosse uma escola, estudava em uma escola pública e fui transferido para outra escola com recomendação. E se eu fizesse qualquer tipo de atitude que favorecesse qualquer advertência, o pessoal não estudava mais de escola nenhuma, imagine. O nível. Eita! Que colégio foi que você foi expulso? Do Monsenhor Manuel Barbosa, lá no Barbate, setor 2. Depois eu fui pro Pedro Calmon, Colégio Estadual Pedro Calmon. Sim, Pedro Aquele Calmon. fica ali na ladeira da emergência. Sim, Né? o Monsenhor é lá, né? Isso. E o Pedro Calmon é aqui em Eu sei onde é, tô ligado. Isso. Enfim. E aí, dentro desse processo, aí fui para essa escola e consegui sobreviver, porque aí era uma escola maior, era uma escola que realmente tinha já seus guetos, né? Tinha suas tribos. Tinha de tudo. E eu consegui. E aí vem a questão da persuasão, né? A questão justamente de você ter a malandragem de sobressair, porque quando eu cheguei lá, todos já sabiam da fama, ou seja, então você era excitado e testado o tempo todo para cometer alguma coisa para, né, ficar na corda bamba. Só que aí eu consegui ser malandro e me aproximar das pessoas que realmente tinham bastante influência, né, e consegui conquistar meu espaço lá e ser neutro, como eu sempre fui, na verdade, né? Andar em todas as tribos e não andar com ninguém ao mesmo tempo. Show de bola. E aí passei, e aí foi bem interessante que nessa mesma escola eu tive a oportunidade de estagiar e ser professor substituto nessa escola. E aí foi bem interessante, e aí você vê como as coisas acontecem. Um cara que veio expulso de uma outra escola, né, com a recomendação, e aí se forma, na verdade, no processo de estágio supervisionado, aí se forma e consegue, né, adentrar na escola, sendo referenciado aí como um aluno referência e professor, né, dentro do processo. É bem interessante. Essas Show coisas de bola. De história, de amadurecimento de vida é bem interessante, né? Bastante importante. Show de bola, meu irmão. Parabéns aí, viu? Você mostrou que você pode ressurgir das cinzas aí. Igual uma fênix. E várias vezes, né? Várias vezes. Irmão, vamos lá. Coach JS, primeiramente, obrigado por vocês dois existirem na educação física. É alguém que conhece nós dois aí. Ó. Em segundo, o Vince de Canabrava, gatíssimo. Em terceiro, pergunta para ele quando foi que pensou em estudar educação física. Então, foi justamente nessa escola, quando eu conheci o professor Alfredo Arlindo, que eu digo que é meu pai de batismo da educação física. Foi o professor que assim, para dar um apanhado geral, você me conhece e sabe que eu sempre fui descoordenado, né? Sempre fui atrapalhado. Verdade. E aí, realmente, eu era excluído em algumas atividades. E isso, ao longo de minha infância toda, eu consegui acessibilidade dessas atividades por conta, né, da malandragem, da persuasão. Quem diria, hein? Quem diria? Pois é. E aí, esse professor conseguiu... Personal Tom. Aí, irmão. Algumas características, conseguiu identificar algumas características minhas e começou a trabalhar essas características e desenvolvê-la, né? Foi o primeiro professor que conseguiu, isso eu já estava com 13, 14 anos, que conseguiu falar, pô, esse cara tem talento para alguma coisa, né? E aí me inseriu dentro do processo. E eu comecei a deslumbrar que profissão massa, o cara que consegue pegar pessoas, porque assim, a gente só acha que a pessoa ela só é incapaz por ter alguma deficiência física, mas existem várias pessoas incapazes por não ter um desenvolvimento motor adequado para determinadas ações, e o professor de educação física consegue identificar isso, e eu era um desses, sofria preconceito, sofria bullying, era excluído. Imagine, se eu não fosse bem resolvido, aí, sofria preconceito, né, bullying, era excluído das atividades, sofria todo o processo que todas as crianças hoje sofrem, mas nunca me abati por isso e sempre fui atrás. E aí, dentro desse processo, eu sempre deslumbrei isso. Aí, minha prima, ela fez vestibular. Como é o nome dela? Isabel. Lembra? Ela tá aí? Ela tá aí? Não, Bel tá morando na Suíça, pô. Hoje tá na Suíça? Fisioterapeuta e enfermeira lá na Suíça, em Zurique. Tem gente mandando abraço aí, ó. Galma das Graças, Gal Maria das Graças. Aí, ó. Viva Choquito Felipe, seu parceiro. Gal, meu amor, saudade. Prado Nunes aí, também tá com a gente. Prado Nunes, mandou um abraço aí. Nosso irmão, nosso CEO. Então, a galera de Itapuã também, manda aí. Dentro desse processo, então eu comecei a deslumbrar. Aí quando ela passou no vestibular de fisioterapia, eu fui com ela
né? Sim. Ela estava começando a dirigir, eu fui com ela, acompanhando ela no Sim, carro. peguei uma carona com ela, sei como é. Isso. E aí, chegando lá, eu me encantei pela faculdade. Isso foi em 2002. Não, 2003. Ela entrou em 2003, um ano antes da gente. É, a E gente entrou aí em eu 2004. deslumbrei, vi aquela faculdade, um mundo, Ave Maria. Eu falei, eu quero estudar aqui. Só que, irmão, pobre, lenhado que a gente era, né? Tinha aí os créditos educativos que eu nunca consegui nenhum na época, né? Como eu tinha uma reserva na época, né? Eu trabalhava já na loja do meu tio, que era o pai dela, e minha prima, eu consegui pagar o semestre todo, né? E aí, Ó, com isso, eu consegui, né? Estudar o primeiro semestre, aí no segundo semestre meu pai morreu, enfim, foi vários fatores lembro, aí. E aí, dentro lembro, de lembro. todo esse processo, eu me encantei já pela questão desse professor, né? Que possibilitou justamente eu enxergar a educação física como algo a mais, e E foi a um ponto de faculdade. partida para você, né? Um ano antes, aí Exatamente. eu no período de você entrar na faculdade, Isso. seu pai faleceu. Foi o ponto de partida para você dar uma guinada na vida. Não, na verdade ele faleceu, eu estava do primeiro para o segundo semestre. Ele faleceu em Foi julho, isso. no final do primeiro semestre. Aí no segundo Uhum. semestre, né, estava arriscado entrar para a faculdade, porque você sabe, você perde um ente, uma renda, né? Mas mesmo É, assim, aí foi quando eu consegui o estágio na Palomeira. lembro, não, Dina. Isso, foi quando eu consegui estágio na Palomeira, no segundo semestre, em julho, em agosto eu entrei no estágio. Aí foi quando eu comecei a estagiar na Palomeira e pagava minha metade da pensão do meu pai, eu pagava uma parte da faculdade, dinheiro do estágio eu pagava, né, juntava e pagava a faculdade. Eu lembro que fosse hoje. Era R$ 603 nossa mensalidade. Era, 603 isso reais. aí, Em isso aí, mano. 2004, gente, você sabe o que é? R$ 603 em 2004 é muito dinheiro. Era. E a gente foi ousado e conseguiu, né? Concluir com ele, Pô, você falou né? tudo, nós fomos Ó, ousados. o Beca aí, ó. Beca, meu amor, saudades, querida. Beca Pita, aí conhecia muita gente lá. Diga aí, vá, prossiga. Então, foi Bom, vamos basicamente lá. essa motivação de eu ter feito educação física. Já era inserido Show, no show. esporte, né, pela essa questão da coordenação. Fui atleta de natação, atleta de judô, capoeira, e depois eu conheci a corrida, né, já dentro da faculdade, foi onde realmente É, a fez com gente que vai me chegar tornasse lá. hoje um treinador. Jogue duro. Luiz Molina, nosso parceiro aí, ó. Irmão aí, ó, Grande Molina, professor Luiz, onde aí, é. ó, Aleixo, Aleixo minha tá na tia, área, vixe. Choco, titia, me fale. manda um alô aqui. A galera tá mandando fazer a caixa de pergunta aqui. Eu nunca botei, não sei como é que é, você sabe? Não. É, então, galera, vai tentando falar aí. Choquito, enquanto Tem às muita vezes eu tô pergunta aí, perguntando. pô. Tem um bocado de Vamos gente fazer o perguntando. seguinte: quando Vai. você, quando você vê alguma pergunta aí, você Tem sinaliza aqui e quando eu estiver falando. Humberto pergunta aqui, como a ansiedade nesses tempos de pandemia pode ser encarada como ferramenta para a prática de atividade física? Tem visto melhores? E aí, manda bala. Então, esse é um tema bastante que está sendo bastante discutido na maioria das lives, no qual eu venho acompanhando, e algumas que eu já fiz também. E Uhum. realmente a gente sabe da importância e da significância da atividade física dentro de todo esse processo para a questão de equilíbrio, sistema imunológico, para a questão psicossocial, enfim, para N fatores. Só que aí a gente entra em alguns pontos que são importantes para que a gente realmente tenha a relevância da prática da atividade. Uhum. Primeiro, já que toda a manobra está sendo remota e virtual, é procurar a empresa ou um profissional que realmente ele tenha requisitos que favoreçam você iniciar e continuar a sua prática de atividade física. Esse é o primeiro requisito. O segundo Isso. requisito é realmente você estar gozando de saúde, né? Tá tendo uma boa rotina alimentar para estar nesse processo, porque se você inicia atividade física, você sedentário inicia atividade física com desequilíbrio alimentar e com estresse do exercício, você pode ter baixa imunológico e ter vulnerabilidade aí por esses fatores. Mas a Organização Mundial e nós, profissionais de educação física, preconizamos que realmente as pessoas façam atividade física buscando todos os requisitos necessários que a quarentena e todas as recomendações diretrizes preconizam, uso de máscara, Isso. higienização, evitar contato, enfim. Então, a atividade física ela é mais um dos fatores, além da questão da higiene, fundamental dentro desse processo de quarentena, não só de quarentena, mas para a vida toda.
Isso. Mandar um abraço aí pra galera aí. Júnior, nosso parceiro lá da Calornei. Júnior personal Pronto, aí. tem Carlos Sena falou aqui sobre as aulas de reposição que tínhamos no laboratório de anatomia. Rapaz, Já quer largar essa aí? Vamos nessa. Essa daí foi bem interessante, e aí Sena aí é uma grande referência minha. Foi batalhador igual a gente. Foi bem engraçado que a gente teve várias histórias bem bacanas dentro da nossa turma, né? De realmente pessoas que, imagine, que nunca poderiam ter essa acessibilidade que a gente teve, né? E conseguiu conquistar seu espaço. Eu lembro que o Carlos chegava lá de 2 plantões de enfermagem, zumbi. Sena e Angélica. Era mesmo. Angélica e Cascudo. Cascudo, os 3 enfermeiros, né? Aí. E assim, foi bem interessante a questão da anatomia, porque você lembrou isso numa live, ou no vídeo que você fez. Eu fui pego, olha que armário para ver. Aí tinha a prova prática de anatomia. Aí era a sala onde ia fazer a prova, aí tinha, né, as marcas com as peças, né, naturais, com os alfinetes marcando onde você tinha que identificar o nome do músculo ou do osso. E a gente ficava numa sala confinado, todo mundo. E aí foi a primeira turma, entrava 10 pessoas. Lembro se fosse hoje. E aí a gente tinha 10 minutos, entrava 10 pessoas, a gente tinha 10 minutos para poder realizar essas 10 perguntas, né? Identificar essas 10 peças. Aí eu sei que a primeira turma, quando saiu, um dos foi lá para fora, abriu a janela e passou pra gente o nome. Aí foi que a galera fez. A única forma que não tinha burlaram. Nada, a gente escreveu os nomes na luva. Escreveu na luva. Baixoquito Gaiato. Quando toca a primeira peça de músculo de formol, a porra da luva baixa toda de caneta azul. Aí Laís, professora Laís, miserável. Professora Laís. Choquito, Carlos, levante sua mão aí quando abre. Aí é prova, né? Não tinha como, por mais que o ato, na verdade, sim, não dava para identificar nada, mas o ato ilícito de entrar com a pesca, né, me fez tomar essa prova prática. E aí, como eu sou um cara safo, né? Inteligente. Rolou a resenha da rua. Comecei, foi até hoje, né? E aí eu consegui, na verdade, ganhar amizade e conquistar a confiança, né, das professoras. Era a Laís, aquela baixinha que teve acidente, qual era o nome dela? Uma fotinha, esqueci o nome dela. Gente boa demais. Gente boa demais. Teve até acidente de carro e tal, enfim. Foi. E aí eu consegui ganhar a amizade dela. Conte a virada agora. E consegui me tornar monitor de anatomia, ou seja, eu fiquei por 2 anos consecutivos monitor de nutrição, fisioterapia e educação física, e até medicina veterinária com o seu Valdir, eu estava também aprendendo a questão da anatomia veterinária. E aí, para você ver que na verdade, assim, eu estou contando desde o início aqui, tudo em minha vida aconteceu um problema para gerar uma solução, né? Então foi bem interessante que eu consegui aí ajudar todos os meus colegas da turma, enquanto monitor de anatomia. Ajudei vários colegas de fisioterapia também, né? Então eu ficava... porque aí, o que acontece? Eu tinha que fazer horas complementares, eram 2 interesses. Primeiro, eu não tinha dinheiro de transporte para ir e voltar, então eu ficava na faculdade. Já ficava lá. Eu tinha ponto afiado no Chocodog. Chocodog, né? E levava minha marmita também, né? Então, eram 3 vezes na semana, ou eram 2 vezes na semana, eu fazia lá monitoria à tarde, e era bem interessante, e foi, assim, um dos pontapés para hoje eu ser um professor universitário, né? Me favoreceu muito, possibilitou muito essa questão da acessibilidade, né? Para eu me tornar. Pode falar. Vale ressaltar que... Seguinte, nessa prova aí que ele foi pego com a pesca na luva, ele passou a tarde inteira lá na faculdade estudando, até a noite. Sabia tudo, mas assim, ele, pela insegurança, mesmo tendo estudado, mesmo sabendo tudo da prova, do que ia passar lá, não do que eram as perguntas, mas do que se tratava. Entendia tudo, sabia tudo, mas a insegurança do nervosismo... Ele aí foi induzido à pesca e acabou... Cleido Mastoído. Opa aí. Hospital. Não, aí tinha o occipital do osso, aí tinha
a Doutor Magno. Isso, lembrou tudo aí. Felipe Soas. Eu lembro como se fosse hoje, rapaz. Meu irmão, mas assim, ó, parabéns, porque dentro da própria matéria lá, você conseguiu dar essa reviravolta e virou monitor aí, estudando, dedicando muitas noites aí e tardes, né, de estudos, e conseguiu justamente manter e melhorar cada vez mais a sua carreira lá dentro da parte acadêmica. Vamos lá. Fala Jadir Gazela. É gatice. Pergunta para o Papa do Running em Salvador se quando ele ingressou na faculdade, qual área ele queria atuar? Escola, fitness ou desporto? Na verdade, a gente foi muito bem claro desde o início, eu acho. A grande maioria dos colegas da gente já tinha bem claro a especificidade que cada um ia seguir, né? No meu caso, foi diferente. A necessidade fez com que eu conquistasse, né, as áreas no qual eu fui atuando. Mas, na verdade, eu sempre fui diferente no aspecto que aí, aquela mensagem que Chicão sempre passava, seja diferencial, isso soava no ouvido de uma forma diferente. Não é diferente do outro, mas você fazer aquilo que o outro não faz. Chicão, né? E Bahia, então, falava muito isso. Como tinha muita questão voltada para a escola, licenciatura, muita questão da academia, eu falei, eu vou fazer algo que ninguém faz. E aí foi quando eu, né, tive a oportunidade de estagiar lá na Palmeira, conheci o professor André Vilar, que já tinha a inserção no processo de corrida, no ano de 2004 já. Então, eu estagiava na Palmeira e, consequentemente, estagiava com ele no clube de corrida. E aí foi bem interessante, que aí é outra história bem bacana. Quem é Brasil, meu irmão e parceiro aí, ó. Foi bem interessante a questão do clube de corrida, porque assim, como eu não tinha carro, e naquela época, 2004, 2005, era quando tinha o circuito Braskem, começou aquele boom de assessoria esportiva, de clube de corrida. Aí eu era entregador de água, ganhava R$35 por semana. Viagem, trabalhava 3 vezes na semana, era segunda, quarta e sábado. Ganhava R$35 por semana, entregador de água. Só que eu comecei a perceber que a minha função era uma das funções mais importantes no contexto, né, da questão do circuito, corrida, que era aonde eu conseguia visualizar o que o treinador não visualizava, que era o aluno em treinamento. Ou seja, eu conseguia perceber a fisiologia naquele momento. Por exemplo, o cara está correndo 10 quilômetros, eu entregava água a ele no 2,5, no 5 quilômetros, que era um momento de transição, e conseguia ver toda a parte de percepção de esforço, quando ele quebrava, quando ele estava fadigado, quando ele estava bem, marcava o tempo, enfim. Aí comecei a utilizar, né, do que a gente estava, na época, aprendendo na faculdade. Aí já tinha dado fisiologia humana, já sabia da questão de anatomia, grupamento muscular, então já tinha um conhecimento, né, já bem específico, e comecei a visualizar que eu tinha algo a mais além de entregar água. Quando chegava na tenda, eu chegava, abordava cada aluno e começava a pontuar os fatores, né, interessantes para que ele só, poxa, ó, você passou por mim, você estava no ritmo muito forte, você não se hidratou, você quebrou porque você desidratou, e aí começava, né, a relacionar as situações que eu visualizava com a questão da fisiologia, da performance, e os alunos começaram a gostar disso. Você dava orientações durante a prova? Não, depois do treino, né, quando eu retornava para a estrutura, que eu alongava o pessoal, eu abordava cada um de forma individual e começava a fazer intervenção junto com o professor. E os alunos começaram, porra, isso é diferente. Porque o treinador, ele tem que ficar na estrutura esperando os alunos voltarem. E o entregador de água, ele está no meio do caminho o tempo todo observando os alunos treinando. Isso. Realmente. Porque o professor, ele só sabe pelo feedback do aluno, mas nem sempre o feedback do aluno é real daquilo que realmente nós, como professores, sabemos. Às vezes ele pode passar e transmitir uma percepção que na sua percepção é diferente. E aí, enfim, e aí dentro desse processo mesmo eu consegui convencê-lo de criar uma sociedade com ele, ou seja, uma outra unidade do clube de corrida, a Verrane, né? Uma unidade paralela, pela supervisão dele, aonde... Aí você tem várias histórias do clube de corrida, né? Tivesse meus próprios alunos. Aí, como eu não tinha carro e precisava da estrutura, aí na Carlos Ney, na época, Danilo Franco. Danilo Franco. Aí chamei, pô, Danilo,
ele tem um perfil que eu não tinha, que é a questão administrativa. É um cara mais sério, é um cara mais centrado, mais organizado, e eu era totalmente o inverso disso, né? Então, porra, eu tenho que ter um cara que tenha carro, seja algo que naquele momento eu precisava ter, né? E aí foi, nesse primeiro momento, quando eu fiz a proposta, ele aceitou, né? E aí fomos felizes bastante, e aí começou a criar conflitos, porque o dono da assessoria começou a enxergar o potencial que a gente tinha, começou a criar Uhum. conflitos, né, dentro de todo o processo, até que eu e Danilo resolveu criar a Hunters, né? Aí Hannes. em 2008, eu e Danilo, né, assim que eu formei, a gente fundou a Hunters Assessoria Esportiva. E aí era a ideia de criar um nome neutro, fazer alusão à corrida, que não levasse direcionamento nem para mim nem para ele, porque, né, sociedade um dia acaba e a gente não sabe. E aí foi bem Lá na frente interessante. você voltou a fazer assim, né? Mas depois Pois você é, conta. aí 2011, foi 2010, foi 2011, Danilo teve um rompimento de ligamento cruzado, ficou 3 meses Sim. afastado, e aí nesse processo eu percebi que eu tinha condições de conduzir a empresa sozinho. Aí rompemos a sociedade, né? Aí conseguimos trabalhar junto novamente na, na Fisiologia na época, depois na Personal Clube, não, na Personal Clube, Você montou uma equipe aí toda uma de estrutura, né? manutenção. A Runners e tal, e aí toda a estrutura, enfim. E aí, passando desse processo, estou contando a história para chegar ao dia de hoje, rapidinho. Vamos E lá, vai, aí, vai. Mande. quando aconteceu, e aí teve uma crise em 2012, se eu não me engano, e 2015, 2014, 2015 começou a ter outra crise, né, no cenário de corrida e também socioeconômico. E aí foi quando Uhum. eu já estava com algumas parcerias com o Tuxê na época, né? Com a Tuxê Touché Assessoria. Runners. E aí a gente fez uma fusão empresarial com a Tuxê Runners e conseguimos fundar uma das melhores assessorias de Salvador, com um projeto excepcional, com um Por que projeto não que a deu gente... certo? Na Depois não verdade, deu certo. questões mesmo de afinidade do negócio. Era muitas Eu coisas que achei faltavam. que, eu achei que nesse momento eu falei, pô, agora, meu irmão, ninguém Não, segura. foram 2 anos que realmente fomos felizes. Mas aí várias outras coisas, vários contratempos aconteceram que realmente houve um rompimento. Mas fomos felizes enquanto durou, né? Foi um Uhum. projeto que o que eu sou hoje foi um projeto que alavancou muito o profissional no segmento que eu me tornei. E aí, dentro desse processo ainda, quanto Serrano, a gente resolveu romper e investir na questão da vida ativa. Na época, Yulo, que era o professor, coordenador Sim. técnico, saiu e montou a assessoria dele, e aí eu já tinha um relacionamento com Tati e tal, que é a dona da Vida Uhum. Ativa, e aí eu fiz a proposta para ela, para fazer uma fusão, só que uma fusão profissional, ou seja, a gente engavetou o nome da empresa Tuxê Runners e entrou com a sociedade profissional, né, eu, Tuxê e Tati, na época. E aí, nesse processo, acabou também não dando certo, aí ele voltou, reabriu novamente a assessoria dele, e eu fiquei com a Vida Ativa Assessoria. Hoje a gente vai fazer 3 anos, em setembro agora, né? 3 anos realmente Vida Ativa e Método Choquito. E digo que hoje está sendo a minha maior realização e meu maior projeto profissional. Claro que a gente vem dentro de um aprendizado, de uma construção, né? Não quer dizer que eu Show. seja um mau sócio, um mau profissional, mas, né, tudo na vida passa por uma São progressão. casamentos que não duraram, Faz não é isso? parte, né, do processo. Durou quanto foi? Eu entendi. E Mano, aí, aproveita aí e responde uma coisa. Essa modalidade da corrida aí, essa atividade física, é a parte que você mais gosta, que você é apaixonado? Ou você gosta também de outras? Mas aqui a galera quer saber o que você mais é apaixonado. Se é o escolar, se é o já fitness. ali minha paixão realmente é trabalhar com as pessoas, né? Essa é a Uhum. primeira paixão. Mas a corrida, ela traz para mim, não só pelo fato, aí eu posso falar com as três propriedades de atleta, né? Uhum. De treinador e de empresário do segmento. Digo com propriedade que dentro do desporto,
não existe, e aí eu já pratiquei vários e tenho envolvimento com vários, Uhum. respostas num contexto geral tão significativas como o que a corrida traz. E aí o que eu consigo trazer para meus alunos e tirar de benefício para mim, em todos os Uhum. aspectos, para mim é o que me dá mais respostas profissional. Positiva, né? Não falo da questão financeira, socioeconômica, eu falo da questão de realização profissional, né? Os depoimentos, você conseguir pegar um cara que não conseguia correr 30 minutos para botar o cara para correr uma maratona, isso realmente é algo que a gente consegue conquistar, né? Que é muito gratificante. E tem a segunda, né? Agora que na verdade já era, você vê aí na minha história, a questão da docência já era um perfil que Uhum. eu tinha, que realmente eu consegui. E aí foi uma outra, não sei se tem essa pergunta, foi Dá uma um ponto outra, aí que vai chegar lá, vou chegar né? lá. Só um Que ponto aí. um outro processo. Vai lá, jogue duro. Fala coach JS no comando. Pergunta para esse carrasco do Imbuí se a educação física deixou ele mais bonito na balada. A galera é resenha, viu, velho? Você ouviu aí? Na verdade, repita aí porque cortou aqui, recebi uma ligação que cortou aqui. Diga. Pergunta para o carrasco do Imbuí se a educação física deixou ele mais bonito na balada. Rapaz, dizem aí que quando a gente envelhece é igual a vinho, né? Fica melhor, né? A Mas galera o bota em tempo cara fez bem pra enrascada. gente. O tempo tá fazendo bem pra gente, né? Graças a Deus. Em O alguns tempo é a nossa aspectos. Em profissão, outros, né? Tô te mas ouvindo. fez bem em vários aspectos, vários fatores que realmente resultaram aí Eu vou dizer a numa diferença. Sabe o que evolução. é, Chuco? Sabe o que é? Ah, A galera pergunta assim mais não, sobre essa questão de ficar mais bonito na balada e tal, não sei o que. É pelo seguinte, ó. Tem muita gente que trabalha, né? A gente não, a gente faz por amor, então a gente não sente esse peso de estresse, essa agonia, né? Pelo contrário, é a gente bem fica melhor. É como você falou, igual a vinho. Vai ficando mais velho, vai ficando melhor. Então, quando a gente faz o que a gente ama, é muito mais fácil. favorece, Então, rejuvenesce, né? eu particularmente, graças a Deus, estou vivendo momentos muito bons aqui na minha vida. E quando a galera fala da balada aí, é a mulherada. Aí os caras estão resenhando aí. Tem uma pergunta Tem aqui uma de pergunta Humberto. aí? Tá? De acordo com os dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, houve um aumento de cerca de 5% dos casos de acidentes com crianças durante a quarentena. Você acredita que a educação física pode reduzir? Na verdade, a gente vai fazer parte aí de 40 minutos a uma hora do dia dessa criança, né? A questão é Isso. que muitos pais ainda estão trabalhando e essas crianças, de fato, estão em casas confinadas, cheio de energia, sem ter realmente, não estou dizendo que não estão sendo assistidas, mas realmente aprontando, né? Quem tem filho sabe, você manter uma Para te criança ajudar aí, isolada, Choco, pode falar. Humberto Lucas, né? Humberto Lucas, isso. É, Humberto Lucas, então, como colega da profissão aí também, posso falar que é o seguinte, como o professor Choquito falou, a gente está dentro de uma hora só do dia daquela criança. Aí vamos pensar no geral. A gente está uma hora só do dia daquela pessoa que vai lá na academia, ou vai lá na Runners, na Vida Ativa, ou no Circuito JS com o Jardim Santos para treinar. A gente só está dentro de uma hora. Então, e as outras 23 horas? O que é que essa pessoa faz? Entendeu? O que é que o pai dessa criança faz para justamente ajudar a reduzir isso? Entendeu? Aí a gente tem as preocupações de, por exemplo, vai voltar às aulas, vai voltar tudo agora. Será que você, pronto, o senhor que é pai de família aí, seu filho vai voltar já nas aulas, vai voltar a estudar agora? Como é que é? Entendeu? A gente tem que repensar algumas coisas, né? Fica muito preocupado com tanta coisa, porque a gente sabe quem está aqui, mas não sabe quem está lá. Não é isso? Então, exatamente. muito importante essa pergunta dele aí, porque faz sentido cada um entender que não é só aquela uma horinha. Vou acertadamente dizer que aquela uma horinha vai fazer muita diferença no resto do dia dele, claro. Mas que o decorrer das 24 horas é onde cada um precisa justamente ter esse cuidado, o pai, a mãe, a avó que cuida, entendeu? E justamente na escola tem justamente as preocupações e os cuidados necessários. Eu acho que o Vamos critério lá. principal, Jadir, é assistência, né? A Uhum. atenção, né? E a questão de você dar rotina
né, e equilíbrio para o dia a dia dessa criança, ou seja, manter uma Isso. rotina com atividades e obrigações onde ele tem que ter limites, porque senão justamente gera isso. Se você tenta Isso. organizar, né? Ó, Gal aí, Joaquim, mandando um beijo para você. Manda um beijo para É, ti, Cecília. Rapaz, engraçado aí, Gal é mãe de uma amiga minha, de Cíntia Verena, forma em Direito. Cíntia, sei. Cíntia. E aí, bem engraçado que Joaquim, que é o mesmo nome do meu filho, nasceu no mesmo dia Nome que do seu ele. filho. Bota Nasceu no isso. mesmo dia. Né? Que Coincidentemente, massa. Carla estudou comigo um tempão, a mãe de Joaquim, e Sim. aí, coincidentemente, quando ela soube que ela já tinha botado o nome, né, antes dele nascer, como eu também, e aí quando ela soube, foi uma coincidência, os dois nasceram no mesmo dia. Então são Olha para irmãos aí de amizade e aproveitar, mandar um de abraço aí energia. para Etienne, nosso parceiro aí. Gil, Rei do Espetinho, Gil Gil, Pedreira tá Rei do na área. Espetinho, é. Bom, meu Gil, tô zagueiro esperando meu Jadir. noitinho Fala, mais tarde, Adriano. vou mandar o endereço, viu? Era para ele promover a nossa live aqui, cadê ele? Mas é só de noite, só de noite. Ele É verdade. vai mandar o espetinho. Manda aí, Jadir. Vamos Tamo junto. lá. A pergunta que você já estava quase respondendo aí, eu dei um ponto de continuação. Meu coach Tim JS pede para Felipe nos explicar sobre o método Choquito e esse método se aplica para qualquer indivíduo. Como é que é? Pronto. Eu falei um pouco da história, né? O método Choquito, ele foi também mais uma conquista dentro da minha percepção de perceber que eu tinha um público diferente do perfil do que a grande maioria dos profissionais preconizavam. O que eu quero falar com isso? A grande maioria, a gente preconiza que as pessoas devam restringir determinados comportamentos e hábitos, principalmente alimentares, comportamentais, né? E eu percebia que tinha um grande público que gostavam da gastronomia, gostavam de beber, gostavam de sair, e que muitas vezes não praticava atividade de exercício físico por ser inibido por alguns profissionais e alguns espaços e centros, né, de atividade física que inibiam, ou seja, o cara se sentia excluído porque assim, Isso. toda vez que o cara chegava, né, ele não conseguia realizar aquela atividade, ou porque o professor dava um sermão, ou porque, de fato, ele era cobrado para inibir de fazer aquilo que ele gosta. E aí comecei a Isso. perceber, ao longo da construção, que eu vinha levando uma legião de pessoas, aí já na assessoria, dentro do clube de corrida, que tinham esse perfil. Dentro do segmento do clube de corrida, todos os meus alunos de personagem também eram do mesmo perfil. Ou seja, tem uma coisa errada. Ou eu É sou, comum. ou eu sou o Alambique, né? Ou realmente eu tenho um posicionamento laboral no qual eu deixo essas pessoas à vontade e levo para elas resultados do mesmo jeito. E aí comecei, né, a avaliar isso e aí tive, né, uma estrutura com outros profissionais que me incentivaram a criar um protocolo científico que daria nome ao método, né, onde eu pudesse respaldar toda essa síntese do que eu realmente fazia. O que é diferente do método Choquito? É justamente onde eu trabalho na individualidade biológica, entendendo e trazendo para as pessoas aquilo que elas precisam. Eu não posso colocar uma pessoa para correr se ela não gosta de correr. Isso. Eu tenho que emagrecer ela com a atividade adequada dentro de todo o mecanismo fisiológicos e bioquímicos no qual ela tenha prazer em fazer. Isso. Não é porque eu sou especialista de corrida que a pessoa precisa correr para emagrecer. Eu até digo o contrário, né? Que a pessoa pode até ter feito o rebote em cima disso. Mas Isso. existem outros mecanismos que eu consigo emagrecer ela, sem precisar ela fazer a corrida propriamente dita, é outro fator. A questão, Jadir, é justamente que a gente fica preso a alguns estigmas, a alguns conceitos, né, do desporto, que realmente a gente acaba excluindo e inibindo muitas pessoas. Então, o método Choquito ele é para todo mundo. A partir do momento que você esteja realmente disposto a mudar seus hábitos dentro de um segmento adequado para você. Então, eu uso todos os princípios do treinamento desportivo, né? Então, eu criei uma metodologia onde eu sigo um protocolo coerente à minha metodologia, e esse protocolo dá certo porque existe, né, uma estrutura em cima disso. Então, a diferença do método Choquito ou qualquer outro profissional é justamente que o meu protocolo de trabalho segue as diretrizes de todo o processo dos princípios do treinamento desportivo,
além Show. da questão, né, da diversidade de atividades. É como o trabalho de coach acontece, né? Você faz um trabalho de coach com o método Choquito aí. Você Exatamente. desenvolve tudo. Mais ou Então, menos isso. você mais uma vez foi inovador, trazendo o método Choquito, que é um trabalho de coach que você faz, personalizado, semi-personalizado, e que muito ajuda ao público que te acompanha e que é Só para orientado falar, por você. na verdade, eu estou agora no processo de formação de novos choquitinos, né? Ou seja, Olha, vários, eu já venho já há 3 anos promovendo cursos, né, de atualização profissional, e esses cursos é justamente tudo pela plataforma do Método Choquito. Então, eu criei show. também protocolos, né, de cursos e atualização profissional em cima da metodologia do Método Choquito. Por sinal, vou estar lançando no dia 8 um pode webinar falar aí. gratuito, Aproveita. para que vocês possam ter aí 2 horas de conhecimento frente à periodização e prescrição de aulas lives, tá? Ou seja, eu vou estar dando o passo a passo para periodizar, planejar e prescrever aulas lives, que é uma grande realidade atual. Então, eu vou estar oferecendo isso gratuito no webinar, dentro de uma plataforma. Quando acabar aí, quem quiser mandar um direct solicitando, manda o link para você fazer a inscrição, né? E aí está sendo bem interessante. A procura está sendo bastante grande e bem importante. Show de bola, mano. Vamos lá. A conversa tá boa e quando a conversa tá boa, a gente tem que deixar fluir, deixa fluir. Passa rápido. Vamos lá. Jadir, gosto muito das aulas de bike e estou me atrevendo a correr por conta do aumento de peso nesse período de pandemia. Pergunta para Choquito, quais dicas para o iniciante em corrida? Essa pergunta é clássica, né? Na verdade, é clássica. O ideal é a pessoa ser avaliada. Eu criei um protocolo agora, lá na minha assessoria, que é uma avaliação com máscara e sem máscara. Ou seja, eu preciso saber como é o consumo de oxigênio dela em esforço com o uso da máscara. Então, eu criei um protocolo de avaliação onde eu classifico, né, o VO2 dela pelo consumo do uso da máscara, porque entende-se, né, a gente sabe que realmente é desconfortável correr com a máscara, até porque você acaba inspirando o seu próprio CO2. Então, Sim. A diminuição de captação de oxigênio é menor, por causa do tamponamento aí, da questão da máscara, e, consequentemente, você acaba hiperventilando mais e gerando pouca troca gasosa e diminuindo sua performance. Então, eu, utilizando aí a avaliação no qual eu identifique sua condição atual, né, através aí do protocolo de avaliação do teste de Cooper, de Wettman de 3.200, de 1 milha, e aí existem vários, ou através de uma ergometria, eu consigo direcionar, trazendo as zonas de treinamento, zona 1, zona 2, zona 3, são as zonas metabólicas de esforço, né, para poder sinalizar para você a zona ideal e o tempo ideal de você fazer atividade. A grosso modo, a cunho aí, jogando no ventilador, o ideal é que você comece caminhando, já que você não tem aptidão para correr na primeira semana. Na segunda semana, você já introduz 2 minutos de trote com 3 minutos de caminhada, no total de 40 minutos. Na segunda semana, você já aumenta para 5 minutos de trote, 5 de caminhada, mantendo aí os 40 minutos, né? E aí você vai evoluindo, aumenta para 10 minutos. Isso. Intercalando com 5 minutos de caminhada, até você chegar a conseguir correr 30 minutos continuamente. Conseguir correr 30 minutos continuamente, você começa a explorar aí maiores distâncias e maiores tempos expostos. Mas eu recomendo que nas 2 primeiras semanas ou 3 primeiras semanas, você comece caminhando entre 40 minutos a 60 minutos, para que você comece a ganhar aí condicionamento, não só cardiorrespiratório, mas neuromuscular de adaptação, justamente ao impacto. Perfeito, Choco. Só aproveitando aí, ó, isso não é receita de bolo, não. Isso é dicas importantes de um profissional que justamente se capacita especificamente ainda dentro da modalidade de corrida. Ela não vai morrer com essa recomendação. Isso aí é fácil. Isso. E aí, ó, fica a dica. Mas bem vai. Não vai fazer mal, mas bem vai. E fica a dica, ó, sempre quando você tiver que começar ou conhecer uma modalidade, ou até mesmo retomar, busque um profissional da área aí de educação física, ou especificamente do que ele está lhe propondo, para que você tenha
maiores resultados. Léo, nosso colega aí de professor. Aí é irmão de Quinha, professor de educação física também, colega. Quinha foi ali, já volta. Aí, ele voltou já. Pergunta como bastante está seu programa? É bem pertinente a pergunta dele. Como está o programa de incentivo para que os alunos continuem treinando sem criar aglomeração? Ou seja, dentro de todo o protocolo e diretriz, a gente foi inibido, né, de realizar nossas ações, porque é uma atividade coletiva, né, individual pela corrida, mas coletiva por conta da estrutura que a gente oferece. Porém, isso continua, ou seja, os alunos que se predispuseram, né, e quiseram continuar treinando, correndo de forma individual, utilizando todos os requisitos, né, e protocolos, diretrizes recomendados, a gente está enviando as planilhas online, né, dentro de uma programação protocolada também, para que ele não desacerba muito o volume de treino, né, não tem uma intensidade também muito elevada. Oxe, gordinho na área. Aí é parceiro. Dentro da questão da baixa de imunidade, né, e estamos promovendo um programa de live de segunda a quinta e sábado, onde a gente está trazendo aí uma divisão de trabalho neuromuscular e cardiorrespiratório para que nossos alunos se mantenham ativos dentro de casa. Realmente, eu vou dizer com propriedade aqui, 60% dos alunos pararam de treinar, realmente estão cumprindo a quarentena e a gente está conseguindo levar para dentro de casa aí atividade com segurança e qualidade. Isso, e vou dizer mais, Choco, o que vem por aí é justamente o crescimento das atividades ao ar livre. Então, a corrida é uma boa atividade, excelente atividade. O futebol de areia também, que trabalha na área livre. Os treinos nos parques, nos campos livres aí. É muito interessante para esse momento que a gente vai começar a desenvolver aí agora, a caminhar aí a última. Dá 5 minutos ainda dá pra gente falar ainda. Vamos lá. A gente vai ter que abrir outra, que tem um quiz ainda aqui. Vai correr? Fale da faculdade agora. Vamos lá. Professor Edu, aí, ó, lá de São Paulo, meu amigão, irmão. Vamos lá. Cara da corrida lá de São Paulo. Abraço, irmão. Amanhã eu tô na sua live, viu? Isso aí, ó. Coach Resenheiro, pergunta pra Choquito o que é tintinhagem, quem criou e onde era o point da titinhagem. Olha pra isso. Rapaz, aí vamos finalizar com chave de ouro, né? Gente, rapaz, a gente vai ter que abrir outra, vai ter muita pergunta aqui ainda. Na verdade, eu posso pular. Foi um dos processos bem interessantes aí, justamente até do meu apelido Alavancar, na época. A gente tinha um bar lá chamado Cu de Foca. Etienne era o patrão lá, era o sócio, né? Etienne e Gil. Cu de Foca e Gil Pedreira. O Cu de Foca foi, assim, o nosso point, e tinha depois aquela barraquinha Orixás, né? Isso. E aí, esses momentos de confraternizações que a gente tinha pós-aula, ou matava a aula para poder ir, foi o momento que a gente começou a ir ver Alvinho. Alvinho começou a chamar as mulheres de tinhosa. Rapaz, essa mulher toda tinhosa. Esse cara é todo tinhoso, assim. Tinhoso quer dizer marrento, aquela pessoa, né, que queria se chegar. Enfim. Isso. E aí, dentro das questões setinhosa, a gente fez o primeiro evento, que a gente chamou de titinhagem. O que era titinhagem? Na verdade, era um conjunto de motivações, ou seja, de bebida, de mulher, de banda, de música, de amizade. Era um conjunto de fatores que emanava alegria, que a gente denominou de titinhagem. Só que isso, rapaz, desse primeiro evento que a gente fez, tornou uma revolução dentro da faculdade, bicho. Todo mundo queria saber do cara de teatro, todo mundo queria participar, todo mundo queria ir, que porra é essa? E eu também quero. Resolvido. Ficou marcado, né? Show de bola. Era eu, Alvinho, Flávio Gerolamo, né? Que assim, eram os 4 que realmente alavancavam o negócio. Aí veio Yamazaki, Gil, Ave Maria, Rodrigo. Se aquele Zé Legatai. Zé Legatai falasse, irmão. Meu irmão, como é que você tá de tempo aí? Você tem mais tempo? Como é que tá aí? Me diga aí. Ó, eu vou dar aula 1h30 pela faculdade, mas dá pra gente trabalhar. Dá pra gente desenvolver aqui. Se cair, a gente abre mais um pouquinho e finaliza. Fechado. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver.
JS pergunta para o mito das corridas como foi sua experiência na São Silvestre. Na verdade, nunca fiz a São Silvestre, né? Mas tive a oportunidade de treinar Dilson, por ser o aniversário dele hoje. Dilton, Seu vizinho aí. Dilton, meu parceiro. Feliz aniversário, que é meu O atleta. mito ali, viu? Que é meu atleta do projeto social que eu tenho. E aí eu não gosto muito de falar, porque quando é social, você não precisa divulgar, mostrar para ninguém o que você faz. Eu tenho um projeto social dentro da empresa, onde eu recruto pessoas em potenciais que querem correr e não têm acessibilidade a uma estrutura de corrida, academia, vestimenta adequada, sapato, enfim. E Dilson foi um presente que eu tive a oportunidade de ter, junto com mais 10 atletas que eu tenho dentro do projeto. Gostaria de fazer muito mais, mas eu acho que cada um fazendo um pouco já ajuda bastante. Isso. E Dilson teve a oportunidade esse ano de ir, ano passado, na verdade, de ir para São Silvestre. Acompanhei. E aí é engraçado que ele chega, professor, eu não sabia o que era corrida, não. Porque assim, a gente tem um nível aqui, quando você vai para outro estado e quando você vai por... Irmão, é quase 70 mil pessoas. É loucura, não foi de doido. Você corre aqui com 2.000 pessoas. Um mundo, enfim. Né? E realmente foi uma experiência muito bacana para ele. Eu consegui ilustrar, né, a preparação dele de forma bem significativa. Teve uma performance excepcional dentro do que a gente tinha planejado. Sim, ele bem importante, bem interessante. Ele me mandou a localização dele, ou a posição dele. Para mim, enquanto profissional, enquanto treinador dele, para ele, enquanto atleta, né, ter tido essa oportunidade aí, né, de conquistar isso. Esse ano ele iria para o Rio, né, para a Maratona do Rio, mas felizmente caiu por terra aí todos os nossos projetos por conta da o calendário pandemia. mudou, né? Mas a gente conseguiu aí conquistar aí bastante coisa dentro desse processo. Mas eu confesso que eu não tenho nenhum tipo de vontade de ir para São Silvestre. Pelo período de final de ano, e uma corrida que não me agrada muito, não. Mas, muita gente junto, nesse momento agora vai ser ruim. Eu quero aproveitar aí e já te dar meus parabéns aí sobre o trabalho que você fez com o Dito e com todos os outros que você já teve na sua vida aí. Dito é um cara que justamente tem um potencial muito grande, não conhecia, descobri um pouco tarde, mas que justamente para o propósito dele hoje atende e ajuda muito na saúde dele. Ele é um cara que é guerreiro, você sabe disso. Ele faz parte também do seu staff, não é isso? Disso, na verdade, ele é funcionário da academia, né? A gente conseguiu empregar ele dentro da academia Vida Ativa. Isso aí, um cara grande, parceiro aí, que tem uma experiência com a São Silvestre aí que poucas pessoas não têm, que gostam de correr e não tem. Bom, a última pergunta aqui, aí depois vem a pergunta do coach, que eu acho que vai ficar para a live, para a segunda, quando a gente abrir aí. Não sei porque está demorando ainda. Já está no tempo? Não está dizendo não, mas vamos lá. Jadir Santos, diz para Choquito que estou curtindo demais as lives da Gillette e conto os dias para chegar logo segunda-feira, 8 da manhã. Agora fez a contagem. 30 segundos. Massa. Obrigado. Quem foi que falou? Pô, não falou o nome, não. Veio da Direct. Valeu, brigadão. Espero aí dar continuidade aí até o dia 30 de junho, promovendo aí, levando pro Brasil. Vamos lá. Fala um pouquinho da Gillette aí, a última pergunta aí que a gente... Como foi a experiência, como surgiu? Na verdade, um aluno meu da faculdade, João Paulo, mandou para mim o link informando que a Gillette estava com esse programa. Na verdade, vou falar um pouco do programa. Sim, a Gillette, ela estava com uma campanha de marketing. Ela estava com uma campanha de marketing para novos produtos, né? Linha de produto que ela criou. E dentro dessa campanha de marketing, foi antes da quarentena, que ela ia startar. Acho que foi 1 milhão que ela estava para poder startar essa campanha de marketing. E aí, quando surgiu a questão da pandemia, ela entendeu que para uma campanha de marketing que eles tinham projetado não seria viável. E aí eles resolveram incentivar os profissionais da educação física a promover lives de atividade física para a sociedade, para as pessoas. Consequentemente, o produto e a marca Gillette fica
em ascendência, ou seja, ela inverteu a questão do marketing dela, né, direto para um marketing indireto, além de ajudar os profissionais de educação física, possibilitou que esses profissionais ajudassem outras pessoas. Então foi um projeto em cadeia. O projeto ele teve uma seleção no Brasil todo, foi o critério de seleção deles, mas eu fiz o cadastro, né? Fiz o cadastro, você tinha que fazer um vídeo de 1 minuto falando seu currículo, quem era, e mandar seu URL do Instagram, enfim. E aí acabou que eu fui selecionado dentro de outros profissionais de Salvador também. Show. Etienne também tá, né? Tá tendo Etienne, vários amigos Andivan. da gente, tá, né? Várias pessoas, Andivan, Etienne, vários profissionais já gabaritados no segmento aqui em Salvador e tantos outros no Brasil afora. E eu fui um dos e fiquei muito feliz, porque assim, não só pela questão financeira, porque nesse momento ajuda bastante, porque a gente teve nossa renda diminuída em virtude de todo o processo, né? Mas muito mais a gente está podendo levar, né, para as pessoas acessibilidade à atividade de exercício físico. Então, é um projeto que, para mim, ele está sendo bem interessante, amplia minha visibilidade virtual, amplia aí também minha técnica de ministrar aula live, enfim, foi um projeto bem bacana que motivou muito os profissionais e as pessoas a praticarem. O Rexona também criou um negócio, só que o Rexona fez diferente. O Rexona, ele chamou já profissionais já praticamente tipo youtubers, né? Sim. E blogueiros profissionais para poder ministrar. Eu acho que o Fit Dance, tem Carol Borba, tem uma galera aí de bem influência dentro do projeto Rexona. Já o Gillette são pessoas sem muita expressão dentro do segmento, né, virtual, mas com uma grande aceitação profissional e técnica. Show de bola. Parabéns aí pela live aí. Eu acompanhei segunda-feira e acompanho sempre os seus trabalhos aí. Mas especificamente da Gillette aí, parabéns, você está desenvolvendo bem aí. Gosto muito de assistir. E tem que fazer, seu descarado. Eu tô. É porque segunda eu treino de tarde, pô. Eu treino na minha live de tarde. Você faz de tarde também. Eu faço de tarde, aí não dá pra fazer junto com você. Vamos lá, agora tem as perguntas do coach aqui, são poucas, e depois o 3 de 10, que você responde com palavras curtas e frases curtas. Vamos lá. Jogue duro. Primeiramente, qual a atividade preferida do coach Carlos Felipe Albuquerque? Qual a atividade preferida que você gosta de treinar? Correr. Faz um top 5 aí das atividades. Em primeiro lugar, corrida. Sem botar corrida? Não, o primeiro é corrida. Corrida, musculação, né? Eu gosto de treino de força. Eu gosto de natação. Natação, isso. Natação. Ajudou você muito no processo respiratório, né? 2, deixa eu ver. Rapaz, faltam 2. Atividade que eu mais gosto. O baba, né? Resenha normal, que aí entra como último, apesar de eu não ser muito bom. Mais um só para fechar o top 5. E o quinto bote aí Vai ter muito tempo que eu não faço esse tipo de atividade. Eu gosto de bater uma petecazinha, eu gosto de uma peteca. Massa, show de bola. É o badminton? Isso. Show. Irmão, vamos lá. Você segue um planejamento semanal nos seus treinos? Você faz uma periodização? Faz uma programação semanal? Como é que é? Sendo sincero, eu tento o máximo criar a organização de 2, 3 atividades aeróbicas e 3 atividades neuromuscular, né? Sim. Essa é a linha que eu mantenho, mas o método de treino, principalmente nessa fase agora que a gente está com algumas restrições, eu estou adequando, estou fazendo 3 vezes só a atividade, muito mais os exercícios calistênicos e funcionais dentro do que a gente está promovendo, né? E pouco treinamento de força, né? Mas eu estava, no início, os primeiros meses da quarentena, eu estava
correndo, estava malhando de forma mais intensa. Deu uma relaxada nessas 2 últimas semanas agora, realmente confesso. Né? Tanto que já reflete diretamente na questão da gordura. Você né, já impacta diretamente, mas eu já, quinta-feira, eu já voltei a treinar de forma mais significativa para retomar. Porque tem dias que realmente a desmotivação por esses fatores realmente gera uma desmotivação muito grande. Aí a gente entende o que passa para os nossos alunos, justamente pelo que a gente sente também. Então aí você aproveita para desenvolver mais o trabalho, né, reinventar-se e fazer outras atividades. É importante. O bom de tudo isso é que eu estou agora, por 6 horas, 4 horas do meu dia, ele é disponível todo para todas as questões virtuais. Né? Sim. Fazendo muito trabalho remoto, estou vendendo muito serviço, muita coisa remota, né? E está me dando uma expertise que eu não tinha antes e que eu trabalhava muito pouco. Ou seja, eu tinha uma plataforma digital boa, tinha mecanismos digitais que eu não utilizava muito por não ter tempo de me dedicar a ele. E agora eu consegui adequar isso, né? Aí, claro, você entra com a equipe, com profissionais que realmente têm a habilitação e habilidades para potencializar isso, e a gente, né, vai tocando o barco. Mas eu tô gostando muito, porque assim, tem um fator positivo, e aí eu fiz até uma live sobre isso. Eu tô muito melhor enquanto professor ministrando aula, porque você não tem como botar seus vícios em 1 hora aula, live. Ou seja, ou você ensina ali de fato, assistência, observando, porque não tem como você pegar celular, não tem como você conversar com... Não tem, é você e o aluno ali o tempo todo, né? E eu percebo que a gente está conseguindo ministrar aulas com mais qualidade, com mais recursos, individualizando até mais, em virtude justamente da criatividade que a gente tem que manobrar em cima dos exercícios. Aproveite aí e responda a pergunta de Ralph, quando ele fala sobre quais são as competências técnicas e comportamentais do profissional de educação física do futuro. Digital, ele está atrelado a todos os recursos digitais atuais, né? Esse eu acho que é o primeiro. O segundo é ele cientificamente estar atualizado com todas as diretrizes científicas, estudos de todas as áreas, claro, não todas, mas principalmente aqui você atua, né? O terceiro ponto seria investimentos, né? Que você deveria investir em alguns fatores que realmente são pertinentes para o seu segmento profissional. E aí sua capacitação, isso. Sua capacitação e outros fatores. E o quarto seria a questão da empatia, né? E o quinto seria a união, empatia e união com o segmento da educação física como um todo. Né? Eu acho que esses 5 pontos são... E aí, esse momento está mostrando isso agora. Quem não tem empatia... Danilo Frank chegou aí. Um abraço, Danilão. Fala, Danilo. Falei dele na primeira live. Tavares, foi aniversário dele também. Tavares, meu irmão, Deus lhe abençoe. Feliz aniversário. Um abraço, então, Tavares. O que acontece? Justamente esses 5 fatores, e se a pessoa não tiver atenada, já era, velho. Não só para o futuro, mas agora. Né? Choco, eu ainda acrescento o seguinte, ó, de tudo que você falou, ainda tem a questão principal, aquela questão que é de cada profissional, de empatia. A empatia do professor, da pessoa que está atendendo, ele justamente se colocar no lugar do aluno ou do cliente dele, e ele poder identificar como ele vai controlar e conduzir as orientações para esse aluno. Então, o profissional do futuro também, nessa vertente aí de empatia, como você falou, é um ponto-chave que já era para estar acontecendo, entendeu? Então, quem já está fazendo já está na frente. Bom, como está sendo sua experiência no meio acadêmico? Pronto. Em 2016, eu entrei lá na Unopar, né, que foi a faculdade que abriu as portas, justamente pelo aquele professor, que foi o professor de escola, por Alfredo. Eu fui lá dar algumas palestras para ele em algumas... Tá ouvindo aí? Tô ouvindo. Substituí ele em algumas aulas, né? E, consequentemente, consegui ser contratado lá. E aí minha ideia era justamente, como eu sabia
que meu grau de dificuldade em me inserir numa faculdade como Unime e outras faculdades que precisavam da exigência do mestrado, naquele primeiro momento eu tinha que iniciar minha experiência em um ambiente novo, porque assim, aí o computador, a questão da faculdade EAD era algo novo, né, que estava surgindo, estava sendo uma realidade e tinha poucos profissionais habilitados para esse segmento. Pega a bolsinha, para esse segmento, entendeu? E aí o que acontece? Foi onde justamente eu criei a expertise de investir justamente para que eu não sofresse a exigência de alguns títulos para poder estar inserido na docência universitária. E aí tive a primeira oportunidade lá na Unopar, em 2016, que possibilitou justamente ir para a Unicel, né? Estou pegando o Uber aqui agora. Mas, viu? Fica à vontade. Que possibilitou justamente eu ir para a Unicel, né? Com isso, a Unicel ela me trouxe uma proposta diferente, né? Em relação à docência, uma liberdade maior de expressão. E hoje eu estou lá há 3 anos, 2017, 3 anos, e consegui formar, porque na verdade a Uniaselv ela entrou com que foi justamente os cursos de complementação em bacharel, ou seja, a complementação de 1 ano para quem era formado em licenciatura. E aí eu assumi minha primeira turma, foi a turma de sábado, foi a primeira turma da faculdade de complementação com 100 alunos, irmão. Qual a matéria? Qual matéria? A gente é o tutor da faculdade EAD, ele ensina todas as matérias. Eita! Lá pra casa. Entendeu? Sim. Então, assim, como a gente tem a formação de licenciatura plena e a gente tem a prática e é ousado, né? Eu enfrentei o desafio, como eu já tinha experiência lá 1 ano na Unopar, eu aceitei o desafio. Só que o desafio de você pegar 100 alunos formados em licenciatura, e aí tinha na minha turma coordenador de academia, aquela galera que formou em 3 anos e foi pro mercado de trabalho. Sim. Sair e retornar. E aí peguei essa galera, né? E aí graças a Deus consegui. Humberto aí mesmo foi meu aluno, né? Humberto Pilates aí, meu aluno de graduação de bacharel e da fez pós-fisiologia também lá na Uniaselv comigo. Então eu sou professor lá hoje do curso de formação de 4 anos, licenciatura e bacharel, e da pós-graduação em fisiologia do exercício, né? Isso, show. E aí realmente hoje está sendo minha dedicação exclusiva da assessoria, da minha empresa e da faculdade. Está sendo as 2 atividades de prioridade e personal que a gente, né, consegue também aí trazer para dentro dessa proposta também. Humberto tá lhe parabenizando aí, professor top, e na turma só tinha crânio aí, tá falando. Crânio, cabeção mesmo. Vamos lá. Mais uma pergunta do coach e a gente vai pro Quiz 3 de 10. Quem é o Papa da Educação Física Nacional ou Internacional, na sua opinião? Quem é o Papa? Eu não sou muito de rotular não, velho. Assim, eu gosto do trabalho de alguns. Para mim, na verdade, eu tenho algumas referências, né? Aí depende de cada linha, cada segmento. Eu tenho da linha do treinamento esportivo, que é Carlos, doutor o Antônio Carlos, doutor Antônio Carlos, né? Gomes. Sim. Que para mim é um dos maiores especialistas de treinamento esportivo. Tem aí Walter Abrantes, que para mim fisiologia show de bola, é o melhor. Tenho aí na bioquímica Clarkson, na bioquímica e biologia molecular, para mim também é uma das referências. Foi meu coordenador na pós-graduação de biomecânica pela Baiana. Tem o Gentil, que mudou muito sua linha de
Paulo Gentil. Ele veio numa sequência, depois ele entrou muito em questão de polêmica, de coisa, Polêmica. E agora ele equilibrou um pouco a postura dele, o posicionamento dele como doutor realmente, né? E trouxe aí muita contribuição. E tem outros, né? Do processo, mas basicamente são esses profissionais que realmente eu consigo. Aí tem a Ruda, né? Aí tem Arruda. Frank Suzuki, tem, enfim, N profissionais aí que realmente eu tive o prazer de ter tido aula na pós e realmente ter dado seguimento aí. Show. Bom, agora a gente vai entrar no quiz 3 de 10. Você fala com palavra, ou você responde com palavras ou frase bem curta, beleza? Pra gente dar um finalizar aí. Vamos lá. Defina Francisco Pitanga. A maior referência da educação física Bahia Brasil. Tá vendo? Vocês que não gostam de rotular, tá vendo? Melhor aula da sua vida. Rapaz, melhor aula da minha vida que eu recebi ou que eu ministrei? Tanto faz. A que você sentiu no auge. Rapaz, foi onde eu participei do Screen ano passado. Foi um evento de marketing e empreendedorismo produzido pela AMPB, que é a Associação de Marketing e Publicidade. Foi realmente o único professor de educação física que participei de uma bancada, né, com mais 3 profissionais, onde a gente discutiu a altura sobre a atividade de exercício físico. Foi o evento assim, de maior representatividade que eu me senti ali dentro do segmento. Show de bola. Melhor momento da sua carreira? Atual. Show. Tá vivendo. Que seja eterno enquanto dure. É isso aí. Pior momento? Rapaz, foi todos os meus rompimentos de relacionamento de sociedade. Foram realmente momentos que realmente é chato. Todo tipo de quebra, né? De relacionamento de sociedade foram chatos. Foram assim, posso pontuar alguns, mas foram realmente esses momentos que foram ruins. Beleza. Qual o professor de educação física mais resenha? Rapaz, a gente teve vários, velho. Rapaz. Resenha mesmo assim, é porque eu sou. Pode ser amigo... colega seu ou pode ser professor que deu aula a você, qualquer um. Você. eu temia por isso. Resenha do Jardim. Beleza, irmão. Se não fosse professor de educação física, seria? Rapaz. Que enrascada, hein? Nunca pensei ser outra coisa, não. Mas, me vendo agora com outras funções, talvez eu seria produtor de evento, como eu sou produtor de evento. Sim. Trabalharia nesse segmento, né? Eu lembro de um evento que você fez com o Arivan Gomes. Com quem? Com o Arivan? Sim. Aí vários eventos aí. Se eu for pontuar, meu currículo de evento é enorme. Não só na parte de entretenimento de shows e eventos, mas com a parte da educação física também. Show de bola. Vamos lá. Qual atividade profissional para você que você atua e que é top 1? Boa, corrida. Beleza. Agora só vem pedrada aí, viu? Vamos lá. Walter Abrantes ou Clarkson? Pela amizade, eu tenho, graças a Deus, um bom relacionamento de amizade com os dois, mas Walter foi meu pai na educação física, então eu não posso ser incoerente nessa resposta, mas a minha amizade e relacionamento com os dois entra no mesmo nível, mesmo patamar. Perfeito. Então escolha um, Walter, né? Beleza. Walter. Chicão ou Torinho? Porra, aí é sacanagem. Bem pedrada. Chicão, por hoje, eu tenho um relacionamento direto com ele e ele poder ter me proporcionado alguns projetos e inserção em alguns fatores. Torinho foi mesmo, tenho respeito, admiração, né, e amizade, mas Chicão é mais ativo, né, em relação à minha vida pessoal e profissional. Chicão. Show de bola. Eu tenho apreço por todos eles que a gente está falando aí. Ania Franco ou Luiz Alberto? Zoinho. Ania, por ter sido a mãe pra gente, né? Luiz Alberto teve
poucos contatos, foi uma matéria que ele ministrou pra gente, mas é um cara que no treinamento desportivo foi o cara que eu aprendi hoje o que eu sei. Para mim também é uma referência, mas Ania por ter sido a mãezona durante todo o curso e processo da gente, faculdade. Verdade, abriu as portas da casa dela, né, velho? Isso, exatamente. A gente fazia aula na casa de Ania Franco. Exatamente. Vamos lá. Eita, que vem pedrada. Bota a mão aí, viu, na cabeça, porque... Carlos Amorim ou Antônio Bahia? Ah, vem Maria. Aí é meu pai Antônio Luiz Bahia. Aí é... Eita! Bahia. Você lembra quando ele fazia assim? Bahia foi meu orientador do meu projeto, né, de formação. Aí, ó, Gerolamo aí na área. Bahia meu parceiro Gero. Eu fiz uma live com o Gero, foi bem bacana, viu? Aí é o... Vem pedrada aí, ele vem para junho comigo aí, em julho, mês 7. Bahia foi meu orientador no meu trabalho científico e meu amigo, tive a oportunidade de estagiar com ele no Instituto de Cegos e aprender muito do que eu sei de licenciatura hoje com esse cara. O Paradesporto, ele tem um trabalho muito grande lá, né? Saudade de você, Gero. Choco, vamos lá. Diga. Qual o melhor professor que você já teve? Pode ser qualquer um, acadêmico, ensino fundamental, ensino médio. Meu professor referência que foi Alfredo, né? Para mim foi o professor que realmente fez com que eu me tornasse professor de educação física, então para mim ele é minha primeira referência. Show de bola. E agora para a gente finalizar aí, descreva aí quem é o coach Jadir Santos. Jadir Santos é o cara que tem maiores empatias, um dos caras mais alegres e profissionais, honesto e amigo que eu já conheci na educação física. Ou seja, se for falar aqui de adjetivos, só que é muito abestalhado também, né? Ultrapassava os limites de transigência. Faz parte da resenha. Mas para mim, tanto que nossa amizade perdura até hoje, né? Justamente por a gente ter conquistado através da nossa personalidade, princípios e valores, esse processo aí, né? Irmão, obrigado aí, viu? Chegou uma pergunta de última hora aqui, eu já tinha finalizado. Diga. Tá perguntando aqui. Segunda-feira, 8 horas. Cadê ela? Aqui. Coaches Jadir Santos e Choquito. Meu sonho é treinar com essa dupla. Você tá ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Tá me ouvindo aí? Coaches Jadir Santos e Choquito, nós dois. Tô ouvindo. Meu sonho é treinar com essa dupla. Vocês têm projetos juntos? Olha. Na verdade, a gente construiu um projeto, né? Na época que Jadir estava montando o projeto dele, que foi o clube de treinamento para futebol, né? Para futebol de beach soccer. Futebol de areia, o beach soccer, sim. Eu dei umas dicas, né? A Jadir. Foi, a gente bateu muito papo ali. Na verdade, a questão de não ter sido é porque a gente trabalha em locais e mora distante, então não conseguimos favorecer essa acessibilidade, né? Entendeu? Aí tá dizendo aqui que o sonho dessa pessoa é treinar com essa dupla. Vamos ver se a gente bola alguma coisa aí lá na frente. Vamos sim. Vamos sim. Meu parceiro Choquito. Pode falar. Diga. Quero agradecer imensamente a você, a sua participação. Para mim, eu fico lisonjeado. Lisonjeado, a palavra é pouco do que eu queria muito falar para você. Eu agradeço muito pela sua participação aqui. Para mim foi uma honra tremenda dividir a telinha aqui com nossos amigos, nossos seguidores, nossos alunos aí. E que justamente engrandeceu muito a Resenha 310. Ó, por mim, eu já encerrava a carreira do Resenha 310 aqui. Você, botou a audiência lá em cima. Obrigado, irmão, pela sua irreverência aí, pelas palavras, pela propriedade que você falou. Isso faz com que nossa área de educação física seja muito bem vista, pois a gente precisa de pessoas como nós, assim, que tenham esse pensamento de ser do bem
e pensar à frente, alavancar as pessoas. E é isso que eu e você temos buscado muito. Resumindo tudo, Jade, eu acho que a gente conquistou e conquista cada dia o que a gente é e está se tornando, em virtude justamente desses princípios e valores que a gente tem familiar, né? Perfeito. Acho que o que a gente conseguiu agregar e as amizades, e a gente vê nossos amigos entrando e colocando elogios, tudo, isso. Virtude de tudo que a gente conquistou. Ninguém é benquisto se não fez bem a ninguém, ou seja, o bem que a gente consegue emanar, né? Por exemplo, Gerolamo, consegui conquistar a amizade com Gero de família. Minha mãe, ele considera minha mãe como mãe dele, né? Minha tia Jacira! Ela tá vendo a missa ali, não conseguiu Poxa, sair, manda um beijão pra ela, viu? Tá aquele feijuca, com molho lambão, ele todo dia vai bater aqui na porta. E aquele ombrinho dela tá bom pra mexer a panela, rapaz? Já tá melhor, já tá melhor. Graças a Deus. Fez muito pêndulo, muito pêndulo. Viu? Minha tia, gente boa. Abençoe. Eu vou adiantar que eu vou preparar minha aula daqui a pouco. Fica à vontade aí. Obrigado, viu? Junto. Te amo. Você é o cara. Pai. Tamo junto. Te amo, meu irmão. No silêncio, no silêncio, saiba que eu te amo. Também, Gerolamo quer feijão com fato. Quando você vier descarado, eu vou preparar a feijoada e chamar a galera pra resenha, viu? É isso aí, eu vou diminuir a distância também. Você chamou ele, eu vou chamar ele em julho. Júlio, ele tá com a gente aí. Pronto. Valeu, meu irmão. Pode ir lá pra um abraço, hein? Junto. Valeu, pai. Valeu. Tamo junto. Tchau. Obrigado aí. Valeu. Tchau. Valeu, galera. Então, esse foi mais um Resenha 3 de 10 aí. Como o nosso parceiro Choquito aí falou, a gente é guerreiro, a gente briga muito, luta muito pela nossa profissão e oportunidade não vai faltar pra gente. É como eu falei na mensagem no início da nossa live, na parte 1. Tô saindo pra batalha, pelo pão de cada dia, a fé que trago no peito é a minha garantia. Deus nos livre da maldade, onde quer que a gente esteja. Tô fazendo a minha parte. Um dia, todos nós chegamos lá. Obrigado a todos aí pela participação. Obrigado, Selva Selvinha, que tá aí. Gerolamo, Ruth, a galerinha toda em geral aí. Então, se liga aí, Resenha 3 de 10, todo sábado, 11 horas. Semana que vem a gente tem mais um convidado, eu estarei anunciando aí nas redes sociais, viu? Quem não assistiu ou quiser assistir um pouco da primeira parte que você perdeu, já tá no IGTV lá e daqui a pouquinho eu vou postar no meu canal no YouTube. Siga meu canal no YouTube, busca lá, ó, Resenha, espaço 3DE10, 3 de 10, entendeu? Busca lá no YouTube, Resenha 3 de 10, se inscreve no canal, dá um like no vídeo e tamo junto, beleza? Valeu, galera, um beijo no coração de vocês.